Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Fabiano Capanema e Mara Regina. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite a todos. Vamos para a nossa primeira pergunta aqui da noite. É possível eu comunicar com um ente querido que se foi? Como consigo? Essa pergunta é muito interessante, porque ela vem nos dizer sobre os nossos laços de amizade, os nossos laços com os nossos entes queridos, que muitas vezes já não estão mais conosco em carne. Então, fica aquela saudade. E fica aquela pergunta também, se a gente pode se comunicar. É importante que a gente possa também estar sempre consciente do processo natural que acontece todas as noites, da emancipação parcial do espírito encarnado de seu corpo. Então, quando a atividade cerebral ela tem uma redução, que é um processo natural de refazimento do cérebro e das suas condições orgânicas, diante desse momento de que a atividade vai descendo de beta para alfa, isso tudo é medido em hertz, atividade cerebral. Então, o espírito se emancipa, a gente usa o termo desdobramento, né? Mas o mais correto seria usar o termo emancipação parcial. Então, todas as noites, nós passamos por esse processo. Então, quando nós estamos ligados a esses entes queridos que já retornaram para a pátria espiritual, e nosso desejo é de reencontro, esse processo pode acontecer, pode, não necessariamente acontece. Porque se nós estamos encarnados e outras pessoas que estavam no nosso convívio já não se encontram mais, isso é natural da vida também. Porque a vida vivida em intensidade, ela é vivida tanto na carne quanto fora dela. Aqueles de nós que já retornamos para a pátria espiritual, foi porque chegou nas contas de Deus o nosso momento de retorno. Mas agora há a separação. Uma separação aparente. Porque aqueles que se amam estão sempre se buscando pela simpatia, pelos laços de amor, de ternura. Então, quando a gente faz esse momento de emancipação todas as noites, nós podemos nos reunir. Aí vem a pergunta, como consigo? Basta a gente ter esse sentimento de amor que nos une e que a gente peça a Deus a oportunidade para tanto. Se nós vamos nos lembrar na manhã seguinte, ao retornarmos ao corpo físico, essa já é uma outra questão. Mas é importante que a gente possa ter a convicção, como espíritos imortais que somos, que esse processo é natural da vida. Nós estamos aqui reencarnados e somos espíritos. Durante a noite, emancipamos e podemos, então, estarmos nos reunindo com os nossos entes queridos. Para não prolongar muito na resposta, acredito que essa seja uma forma mais sintética de falar que é possível, sim. Se não for pelo desdobramento, que seja pela mente. Porque quando a gente ama, vocês podem até observar, eu pensei na pessoa, ela me ligou, que coincidência. Não é coincidência, porque o pensamento, ele viaja acima da velocidade da luz, ele vai até aquelas pessoas, independente de distância, com as quais nós nutrimos simpatia, e esse pensamento que viaja no fluido cósmico universal, ele não vai só levando um sinal, estou com saudade de você, a pessoa me liga. Não é só uma mensagem trocada pelo pensamento. O pensamento também carrega sentimento, que é o que realmente nos une. Então, a pessoa gosta uma da outra, ficou com saudade, a outra liga e acha que foi coincidência. A gente sabe que não. É esse laço que nos reforça a irmandade e que muitas vezes a gente não percebe o processo acontecendo. Espero poder ter respondido. Olha, eu sempre tenho conversado com vocês
todos que vêm aqui, todos nós estamos em uma escola. Nós temos que entender, e quando eu falo isso com vocês, é porque eu passei e estou passando por essa situação de aprendizado. O nosso contato, como diz nosso amigo Fabiano, com os nossos entes queridos, só se perde o físico, a matéria. Nós temos esse contato sempre que possível. Por que sempre que possível? O nosso relacionar precisa estar equilibrado. Nós temos aqui uma pergunta que tem a ver quando nos pergunta o seguinte: nossos familiares desencarnados sabem que oramos para eles e em que isso os ajuda? Nossa! E como ajuda? Se nós fazemos isto para aqueles que estão aqui, imagina essa energia, porque, gente, nós somos energia. Dá uma observada no universo. Hoje, eu estava ouvindo no YouTube uma palestra do Raul Teixeira, falando sobre calma, falando sobre tolerância, e ele dizendo que nunca o universo, a Terra, universo não, me desculpem, a Terra teve tanta oportunidade de aprendizado, de saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde eu vou. São perguntas que nós fazemos tranquilamente, principalmente quando a nossa irmãzinha dor, como diz Leon Denis, chega. Porque são dois caminhos, amor e dor. Por que a dor? Não tivemos as melhores atitudes. Por que o amor? Porque tivemos as melhores atitudes. Quando fazemos as nossas orações, nesse livro aqui, de André Luiz, Os Mensageiros, que eu estou relendo, e a visão de hoje é totalmente diferente de 30 anos atrás. Quando eu tive conhecimento dessas obras. E elas me falaram muito a alma, a minha necessidade. E olha só, na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Quando eu oro, eu estou fazendo uma intercessão por aquele que se foi. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. É a sintonia. Assim como hoje. Às vezes a gente não fala assim, nossa, mas eu não tive sintonia com fulano ou ciclano. A energia, a gente sente, não precisa falar nada. Assim como sem falar nada, dá um clique. E a gente fala, poxa, parece até que eu conheço de outros tempos. Nós precisamos prestar atenção mais em nós. Como diz Raul Teixeira, calma, alimente bons pensamentos.
pense no positivo. Estamos em momento muito deteriorado aqui na Terra. Joga-se muita energia negativa. Precisamos vigiar e orar, como nos diz Jesus. E continua a nossa explanação. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. É a nossa conquista. O que eu me esforço para cada dia fazer melhor. E como Deus socorre o homem pelo homem, Deus nos socorre quando socorremos. Quando doamos o nosso coração. Não é algo que eu faça uma oração sem prestar atenção, mas daquela que vem de dentro. E atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Eu dou o que eu tenho. É natural. E nós percebemos nas nossas leituras a paciência que eles têm conosco, os amigos espirituais mais elevados, né? Lá de nosso lar, trazendo para André Luiz, nas suas andanças, experiências e aprendizados, enquanto espírito, a importância desse ligar, porque à noite, na nossa capacidade, como nos traz aqui, olha só, interessante. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, mais ou menos com precisão, estão aptas a desenvolver o intercâmbio espiritual. Por isso, a importância da oração ao deitarmos, porque estaremos vinculados com aquele homem, aquele ser lá de trás ainda, tentando melhorar hoje. Então a oração é fundamental. E se o espírito ainda está dormindo do outro lado, ele é afetado, sensibilizado, quando essa energia chega até ele. Então, oração sempre, para encarnado ou desencarnado. Mais uma pergunta. Disse Jesus: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba e a ferrugem consome. Quais os verdadeiros valores que herdamos da vida? Essa pergunta é daquelas perguntas que faz a gente vibrar com sentimentos de Jesus para conosco, que é um sentimento realmente de irmão maior que quer nos auxiliar no processo de evolução e de redenção espiritual que cada um de nós deve empreender, com a ajuda dele, da espiritualidade amiga que nos apoia sempre. Todos nós temos o nosso espírito protetor que nos acompanha nessa jornada terrena, seja encarnados
ou desencarnados. Então, quando ele fala aqui, não acumuleis tesouro, está falando das questões materiais. Por quê? Para o ladrão roubar, a ferrugem consumir, né? A traça corroer, só pode estar falando de questões puramente materiais. E é justamente nesse ponto que a doutrina espírita apresenta um diferencial com relação a todos os conhecimentos que a humanidade terrestre atualmente possui. Por quê? Porque a doutrina espírita vem esclarecer com muita propriedade, muita precisão, qual a nossa realidade, qual o objetivo de vida nós devemos ter, ampliando a nossa percepção dessa necessidade de redenção pessoal mesmo. Porque, se formos ter uma visão puramente materialista, nós observamos hoje em dia, na humanidade terrestre, a desilusão, a depressão e todas as tristezas nos seus variados graus, que as pessoas que estão tendo uma visão puramente materialista estão passando por ela. Então, o que a doutrina vem fazer? Um contraponto a essa mentalidade. Porque, se nós formos buscar, na posse das coisas efêmeras, a nossa felicidade, nós vamos encontrar uma felicidade efêmera, muito passageira. Então, esse conflito, essa crise de valores que estamos vivendo, é justamente por não estarmos ampliando essa nossa percepção de que é somente através do amor que o Cristo nos ensinou, quando Ele veio no momento adequado para a humanidade, que nos encontrávamos maduros para receber os seus ensinamentos, Ele veio justamente ensinar isso para a gente. Não é mais o Deus punitivo, Senhor dos Exércitos, agora é Deus Pai, é um Deus amoroso, que permite que o seu filho possa, por si mesmo, buscar a sua trajetória e a sua evolução. É um trabalho pessoal, íntimo, de cada um. Por isso que ele falou também que cada um deve carregar a sua própria cruz. Mas ele também nos ensinou a caridade, a importância de nós nos ajudarmos mutuamente nesse processo de redenção. Primeiro pessoal, no círculo familiar e na sociedade como um todo, para que a gente possa trabalhar na seara do Cristo, auxiliando nesse processo de transição que a humanidade terrestre está vivendo para um mundo de regeneração. Então, esses verdadeiros valores que nós herdamos, que está aqui na pergunta, é interessante quando fala nós herdamos. Por quê? Nós somos aqueles que irão trabalhar por nós mesmos. Porque primeiro eu trabalho por mim. E logo em seguida, eu trabalho pelo Cristo. É até estranho falar isso, amém? Um trabalho não é para o Cristo, não. Sim, eu trabalho para mim, para o meu crescimento. Auxiliando, assumindo a minha responsabilidade nesse trabalho íntimo de redenção, mas também estando consciente que fora da caridade não há salvação. Então, nós não podemos herdar de outros, nós herdamos de nós mesmos. O que fizermos de bem, o amor que nós nutrimos pelos outros e o bem que nós realizarmos, não vai para o outro e depois volta para mim. Então, a partir do momento que eu estou avançando nas concepções, no verdadeiro objetivo da vida, que é fazer esse trabalho de autotransformação, eu vou adquirindo esse patrimônio valioso que ninguém rouba, ninguém tira. Por quê? Porque é um patrimônio da mente de cada um. Eu estava vindo para cá, coincidentemente caiu uma folha, bem assim na minha frente, num sinal de trânsito. Aí, ok, eu achei interessante, caiu bem na minha frente. Logo assim, mais à frente, assim, outra folha caiu. Aí eu, gente, que interessante, 2 vezes. É um fenômeno natural, o que pode ter de especial nisso? Mas me fez refletir. Quando a gente estuda, né, o Evangelho do Cristo, a gente estuda a doutrina espírita, e eles estão sempre reforçando para a gente que não cai nenhuma folha do céu sem que o Pai não saiba, né? Não cai nenhuma folha das árvores. Aí eu fico pensando, como é esse processo?
sem que Deus... Então, tudo que acontece na minha vida fica registrado na minha mente. Os meus atos bons e ruins. E a cobrança de melhoria será eu mesmo que farei. Então, nós não temos aquela figura do Deus judaico, Jeová, mais. Nós temos agora a figura, graças ao Cristo, a doutrina espírita e todas as outras religiões que contribuíram no avanço da humanidade, nas concepções religiosas. O que nós temos hoje é essa visão do Deus que realmente vai nos propiciar, nos oportunizar momentos para que a gente possa agora decidir e fazer as coisas corretas, porque eu vou ser herdeiro de mim mesmo. Todo pensamento, toda ação feita no bem, benefício pessoal, que não sai e volta, já está comigo. Harmoniza a mente, harmoniza o corpo, diminui o processo das doenças, porque a primeira enfermidade está no corpo. Não, a primeira enfermidade está na mente e depois somatiza no corpo. Então, atuar no bem e herdar uma vida depois de bem-aventuranças, igual o Cristo nos ensina, é justamente fazer isso, trabalhar por nós mesmos, mas trabalhando também na questão da caridade, para que a gente possa, então, ter um futuro melhor. Porque o futuro, quando fala que herança da vida, o futuro, ele é construído agora no presente. Tudo que eu fizer de bom vai me favorecer. E o que eu fizer de ruim, é o que a gente estava conversando agora fora ali mesmo, eu e o Sérgio, a lei de ação e reação. É imediato. Eu jogo uma bola, ela volta na mesma intensidade, sentido contrário. Mas como Deus é misericordioso, nós, na doutrina espírita, estudamos a lei de causa e efeito. Então, as coisas ruins que eu faço, quando a espiritualidade percebe, num próximo projeto reencarnatório que eu irei assumir, estou no plano espiritual, vou reencarnar, que eu não tenho condições de resgatar tudo aquilo de ruim que eu fiz. Como Deus é misericordioso, então Ele vai colocar fardos mais leves sobre ombros que não têm capacidade de carregar fardos pesados. Então, Ele me oportuniza uma nova existência na carne, mas não traz de imediato a necessidade de reparação de tudo aquilo que eu fiz. Vai oportunizando para que eu possa resgatar, fazer esse processo de arrependimento, reparação, que passa pelo processo da prova e da expiação. Então, que a gente possa estar ciente de que nós estamos aqui, não com o objetivo só de adquirir questões materiais, mas, acima de tudo, o verdadeiro patrimônio está ligado às coisas do Espírito. Muito bem. Estamos com uma outra pergunta aqui. Sempre lembrando a vocês, gente, só para vocês pensarem, por que vocês estão aqui? Santo Agostinho sempre nos recomenda, né, pensarmos, fazermos a nossa avaliação diária. Por que estamos aqui? Cada um de vocês vai se perguntar. Eu estou aqui porque é um templo? Eu estou aqui porque eu estou com a dor X, com a dor Y? Ou eu estou aqui porque eu quero melhorar? Muitos de vocês estavam aqui quando nós conversamos na terça-feira passada, falando sobre a vontade. Leon Denis, no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele tem um capítulo só. E a vontade não é só uma palavra comum. Eu estou com vontade de ir ali. Não. Vontade é uma força que nós ainda temos muita dificuldade de entendê-la. Porque eu posso fazer a diferença. Não importa se ela é desse tamanho ou se ela é desse tamanho.
depende do meu objetivo. O que eu quero? Porque a terra oferece muita coisa. Mas as duas coisas não andam junto, não. Eu preciso abrir mão de algo para adquirir outra. Então, nesse livro, André Luiz tem uma expressão maravilhosa. Quando ele fala que grandes voos pedem asas fortes. Como estão as nossas asas? Eu vou falar a verdade que as minhas ainda estão fraquinhas. Então, quando ele fala com um amigo, um companheiro do lado espiritual, que é um administrador no campo da paz, que é abaixo de nosso lar, é uma região de atendimento para nós, né? Quando vamos. E ele dizendo isto, eu fiquei refletindo, como estão as nossas asas, da sabedoria e do amor. Porque são duas asas que vão alavancar, mudar a faceta da terra. Vamos pensar naquilo que nós queremos. Aqui, quando nos fala, olha, boa noite, de que forma os espíritos podem influenciar com a nossa permissão no nosso dia a dia. Eles podem influenciar em nossa saúde? Como? Se o Fabiano lembrar, me desculpem, eu não lembro, mas no Livro dos Espíritos fala, numa das suas perguntas, de ordinário são eles que nos dirigem, sintonizam. Obrigada. É a pergunta 459. De ordinário são eles que vos dirigem. Mais uma vez me reporto ao livro Mensageiros, quando André Luiz vem à Terra e ele vê com o companheiro e o amigo espiritual que o estavam dirigindo, né? O educador, o professor, orientador, não importa. E ele se assustou quando ele viu tantos espíritos ao lado dos encarnados. Como isso se dá? Energia a energia. Sintonia. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Provas para um, expiações para outros. Então, não é um planeta... vamos pensar. Estamos sintonizados com as energias, ainda par a par com o pensamento nosso. Quando estou irritado, quando eu brigo no trânsito, quando eu brigo em família, enfim, uma série de situações. Podem nos influenciar? Sim. E jogando aquelas ideias na nossa cabeça, que a gente acha que é nossa. Ah, eu vou brigar mesmo com o fulano. E aí, como diz a velha expressão, o bicho pega. Resultado,
quando entramos em disparates mentais, a doença acontece. Vamos pensar que hoje a ansiedade, a depressão, são duas situações que estamos vivendo. O que quer dizer depressão? Queda. Ansiedade, viver antes. E como que nós vamos fazer? Trabalhar no bem. Através para o outro também, mas a nosso favor. Cuidar de nós. Olha, Raul Teixeira fala nessa sua palestra, nesse seu estudo, que interessante que o dia hoje está mais aumentado. Hoje nós temos, por exemplo, 26 horas. Quantas horas tem o dia mesmo? Quantas horas, Fabiano? Pois é, eu estou achando que tem 48, porque tem gente que está com 72 horas. Por quê? Estamos vivendo numa situação altamente complicada. Se tem 24 horas, por quê? Não deu tempo, não deu tempo. Espera lá. Se não deu tempo, algo precisa ser planejado. Eu estou indo, fazendo o que eu poderia fazer amanhã. Porque não tem nada errado, gente. Quando nós pegamos as obras espíritas, os livros, a base kardeciana, que Kardec trouxe para nós, nos seus estudos, nas suas observações, nós observamos a organização que existe do outro lado. A organização que foge das nossas mãos aqui. Hoje, nós não temos mando na tecnologia, reforçando o que Raul nos trouxe, e reforçando em outras obras também, e já foi falado aqui. Hoje nós temos facilitadores na nossa vida, de todas as formas possíveis. A tecnologia está aí para nos facilitar, e nós não temos tempo. Poxa, então tem algo errado. Quem é que está mandando? Eu é que comando a tecnologia, ou a tecnologia está me comandando? Hoje nós vemos o encontro das famílias, né, que é o sentido da Páscoa. Quando Jesus se despediu dos seus 12, dizendo que estava na hora de partir, que nós iríamos sentir muita falta dele, e temos sentido. E como? É o encontro familiar. Hoje a gente vê todo mundo reunido e cada um no seu celular. O que é que está faltando? Observações nossas, tá, gente? Vivida por nós. E nós precisamos de lembrar, olha, fulano, ciclano, vamos bater um papo, sem entrar em atrito. Vamos fazer a nossa oração em família. E nós estamos esquecendo. Então eles, espíritos positivos ou não, amigos ou não, influenciar muito. Se não fosse assim, Emmanuel não estaria com Chico Xavier.
Emmanuel, um espírito elevadíssimo. Mas quem foi abordado? Um espírito como Chico. Um espírito de escola, que atendia N pessoas e continuava fazendo e trabalhando a sua vida. Com quem ele sintonizou? Com bem. Quem ele chamou? O bem. Então, pode influenciar? Sim. Quando eu tenho o orgulho, o egoísmo exacerbado, quando eu não aceito, eu sou resistente às mudanças, nós sofremos. A gente está vendo casos desse em hospitais. Pessoas que poderiam estar melhor, mas estão brigando porque não têm a vida que querem. Mas como assim? A doença ataca? Muito. As obsessões, como nos trouxe e nos traz agora esse livro, um dos mensageiros, que as sombras são... Já viu quando o gato vai pegar alguma coisa? Como é que ele faz? Ele chega e pá? Não. Ele analisa o terreno. Eu tenho observado, sabe? A natureza muito. E ele chega devagar, para que a presa não corra. E nós, como estamos? Vamos pensar? Mais uma pergunta. Quanto tempo as roupas do ente querido pode ficar guardado? Não era muito apegado à matéria. Isso faz a gente lembrar de um amigo meu e da minha esposa, que muitos anos atrás, retornando de ônibus do Espírito Santo, o ônibus dele, numa daquelas curvas ali da serra, próximo a Caeté, o ônibus perdeu o controle, rolou a ribanceira e algumas pessoas desencarnaram. Esse nosso amigo foi uma das pessoas que desencarnou. E eu me lembro muito bem que no dia do velório, né, a mãe estava inconsolável, e nessas horas a gente tem realmente que chorar com a pessoa. Não adianta você ficar falando, né? O luto é um momento, é um processo necessário. E a gente, então, abraçou aquela pessoa e se condoeu com ela. Mas passaram-se alguns meses e essa mãe continuava inconsolável. Passaram-se muitos meses. E a gente observa, quando a gente ia visitá-la na sua casa, que ela mantinha as roupas, mantinha a cama do jeito que tinha deixado, mantinha os objetos pessoais em cima da estante, tudo. E ficava realmente aquele pensamento, aquela agonia, aquele sentimento de perda. E o luto, que tem que ser vivido, mas ao mesmo tempo a gente tem que permitir, né, que as pessoas que retornam para a pátria espiritual possam seguir a sua vida. Quando o luto é vivido dessa forma, causa-se um problema muito sério, né? Porque a pessoa que vai, quando ela tem aceitação, né, porque nós somos todos recebidos, quando a gente morre e desencarna, né, nós somos recebidos no plano espiritual por
afins, por parentes que nos precederam e outros espíritos, amigos que nos recebem e nos reconfortam. Mas, como a pessoa fica recebendo as vibrações de desequilíbrio, né, no caso daquela mãe, porque ela não aceitava a situação. A gente sabe que realmente o processo da morte é doloroso. E a sociedade ocidental, ela tem a morte realmente como uma visão mais de perda. Os povos orientais já conseguem, alguns deles, perceber de uma maneira diferenciada, né? Mas nós aqui temos muita dificuldade para tratar dessa temática. Então, o que acontece? Foi isso que aconteceu com aquela mãe. Ela não aceitava. Ela não aceitava a perda do filho. Ela ficou inconformada com Deus. E isso gera uma repercussão naqueles que já foram. Porque nós estamos ligados pela mente e pelos corações. Não é só porque a pessoa voltou para a pátria espiritual que a gente deixa de ter esses laços de ternura, de saudade. Uma das perguntas aqui anteriores falou se a gente se reencontra com esses entes. Nós respondemos que sim, se Deus permitir, né? Se realmente houver amor entre os corações. Então, no caso, o que aconteceu? Ela foi ficando inconformada, não aceitava aquela situação. Chegou um momento na vida dela que ela estava, até mesmo a própria filha, né? Ela já não tinha mais atenção para a filha, de tão inconformada que ela ficou. Só pensava no filho que já tinha morrido. Aí o que aconteceu? Veio um derrame cerebral. E a pessoa, então, mais tarde também desencarnou. Mas fato é que, quando há essa rebeldia da nossa parte com relação aos desígnios divinos, nós causamos uma repercussão para aqueles que permaneceram conosco, encarnados, os nossos familiares, e para aqueles que já foram. Não é bom. Vamos nos imaginar se nós fôssemos aquele filho que retornou para a pátria, que retornou para Deus. Se nós visitássemos a nossa mãe, né, com a anuência da espiritualidade, é possível que a gente retorne para o lar. Então, a gente, além de receber aquela carga energética de desequilíbrio, né, que a sintonia é assim mesmo, o pensamento e as emoções viajam, elas nos atingem de forma que também causa desequilíbrio naquele que foi. Aí a gente recebe autorização para visitar e a gente vê uma mãe inconsolável. Uma mãe que não está aceitando os desígnios de Deus. Então, para nós também, para aquele que já foi e se depara com uma situação dessa, é muito difícil. Então, dentro, né, da providência divina, aconteceu um momento que ela também passou por um adoecimento, né? E ali, a partir daquele momento, ela já não estava mais com tanto aquele pensamento fixo naquela situação que havia ocorrido e depois desencarnou. Mas, assim, quando a gente fala que, quanto tempo que a gente tem que deixar a roupa da pessoa guardada, porque ele não era muito apegado à matéria, isso depende de cada um de nós, o desapego. Vamos pensar sobre a questão da doação de órgãos, por exemplo. Aquele que em vida manifesta seu interesse em realizar a doação, né, quando nós formos passar pelo processo da desencarnação, é porque ele já demonstrou desapego para as coisas materiais. Então, ele demonstrou desapego da sua roupa carnal. Porque aqui está falando de roupa, coisas materiais, né? Mas é viver a vida sabendo que nós não somos matéria apenas. Nós nos utilizamos do corpo como um instrumento de manifestação. O espírito se utiliza do corpo como uma oportunidade na nova reencarnação. Então, quando essa roupa se desgasta, ou vem um processo de acidente, como foi o caso dele, seja por qual situação, por qual forma que nós viremos a desencarnar, não importa a forma, esse momento vai chegar e a forma, às vezes, nos traz um medo, porque ficamos todos pensando, puxa vida, a gente que está aqui estudando a doutrina espírita, pouco a pouco a gente vai avançando
nessa compreensão e vamos assimilando que realmente nós não morreremos, nós desencarnaremos. Mas o momento e a forma nos amedronta, né? Então, o que a gente pode dizer para essa pessoa que fez essa pergunta é o seguinte: depende de quem vai, todos que retornam recebem o apoio e pouco a pouco vão descobrindo que agora estão vivendo uma nova fase da sua vida. Porque a vida é uma só, as existências são muitas. A existência na carne, fora da carne, porque a lei do progresso, preconizada por Allan Kardec, é justamente essa: nascer, viver, morrer, renascer de novo e continuar progredindo. Então, nós já passamos por esse processo. Não sei falar quantas vezes, centenas, milhares de vezes, de desencarnar, reencarnar. Isso é da vida, é um processo natural. Então, é nos conscientizarmos de que quem vai receber apoio e vai também ter aceitação. E quem fica, não tem que ficar preocupando muito com roupa, não. Vamos fazer com que as coisas da matéria circulem, beneficiem outras pessoas. Né? Por que manter guardado? Sendo que você pode ajudar quem está precisando. Porque quem já retornou para a parte espiritual vai continuar frequentando escolas, vai continuar estudando, vai continuar trabalhando no bem, sem mais aquela necessidade das coisas da matéria, de trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar a família. No plano espiritual, a vida vivida no plano espiritual já não tem mais esse viés da subsistência, das vicissitudes de uma vida material. Agora é diferente. Quando a gente está no plano espiritual, os objetivos de vida são outros. Então, quem foi, não está nem dando a mínimo para a roupa. Ele gostaria que os familiares pensassem assim: não, ainda bem que estão doando tudo que eu tenho, porque vai beneficiar outras pessoas. Porque passa, para a nossa percepção, quando a gente retorna, essa mudança de percepção sobre o que é a vida muda muito. Então, agora a gente quer trabalhar no bem, para os outros, de maneira intensa. Quem morre, desencarna e toma consciência do que é realmente a vida, vivida em abundância. Então, não nos preocupemos, que a gente possa doar e ter a convicção de que, quando estivermos fazendo isso, a gente pode até conversar mentalmente, ou pronunciar palavras audíveis, não há problema, mas agradecendo a cliente, pedindo para ele desculpa, mas que agora aquela roupa e aqueles bens materiais vão ser utilizados em benefício de outros. Eu tenho certeza que a pessoa, ela pode, num primeiro momento, se ela for muito apegada às coisas da matéria, ela pode não gostar, mas depois ela vai ter aceitação, porque ela vai entender realmente o sentido da vida, como ela deve ser vivida no plano espiritual.